Oi, pessoal! Na aula passada nós vimos sobre a tutela de urgência, cautelar e antecedente e também uma teoria geral sobre as tutelas provisórias. E hoje nós vamos seguir verificando sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente e também sobre a tutela cautelar requerida em tutela antecedente. Primeiro, vamos relembrar. Tutela antecipada e tutela cautelar são espécies de tutela provisória de urgência. Tutela provisória vai se dividir em de urgência e de evidência. Dentro da de urgência, nós temos a cautelar e temos a antecipada. A cautelar protege o resultado útil do processo, ou seja, acautela este resultado. Enquanto a antecipada, ela dá o bem da vida, ela antecipa o resultado final desejado com o processo. Nós vimos que essas duas hipóteses, essas duas espécies de tutela de urgência, elas podem e geralmente são requeridas em caráter incidental, ou seja, durante o próprio processo. E aí nem precisa de custas, porque eu já tenho um processo. E eu falei para vocês que vocês podem pedir a tutela de urgência de forma incidental no curso do processo, em qualquer momento. Depois da defesa, depois da audiência, depois da perícia, a qualquer momento vocês podem pedir. Mas o mais comum é que se peça já na petição inicial. Pensa comigo, petição inicial do processo, vai começar o processo como um todo, e ali mesmo você já faz o seu pedido de tutela de urgência. E isso continua sendo incidental, porque é durante o trâmite normal do processo principal. Mas existem previsões, inclusive para substituir aquela ação cautelar que eu falei para vocês na aula passada que não existe mais, e também para trazer uma maior eficácia, uma maior efetividade para a tutela jurisdicional. Você tem a possibilidade de fazer um pedido simplificado, onde você só faz o requerimento da tutela provisória, da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Isso é uma exceção do ordenamento jurídico para que você antecipe esse pedido de tutela provisória, porque existe muita urgência. Então, isso só existe para as hipóteses de tutela de urgência. Nós vamos ver no final dessa aula a tutela de evidência. E nela não existe urgência. Se eu não tenho urgência, eu não tenho motivo de fazer um pedido em caráter antecedente. Eu posso esperar eu terminar o processo, entro e peço a tutela de evidência. Já na tutela de urgência, nós temos essa exceção que se preocupa com aqueles casos em que a urgência é tão grande que só o tempo de eu me preparar para entrar com uma ação já pode levar a um risco. Exemplo, a pessoa foi sofrer um atropelamento, está num pronto-socorro, precisa de uma vaga em UTI e não tem a vaga. O Estado não está cumprindo essa transferência. Com isso, a família então vai te procura um advogado e vai falar, pelo amor de Deus, consegue essa medida para agora, para ontem. E você vai falar, ok, vou entrar com uma ação judicial e vou pedir em caráter liminar, inclusive. Mas olha só, se você for fazer em caráter incidental, junto com a sua petição inicial, até a família te procurar já deu um dia. Até eles te devolverem os documentos, procuração, tudo mais, RG, outro dia. Até você sentar e escrever sua petição, mais um dia. Só aqui, você perdeu 3 dias. Isso aqui pode matar uma pessoa, né? Porque ela está em situação grave. Isso que você vai ter feito a petição em um dia só. Isso aqui pode prolongar ainda mais. Então, é pensando nesses casos em que não dá para esperar, é que a legislação vai prever nos artigos 303, 304, 305 até o 310 procedimentos de requerimento de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, ou seja, antes da propositura da ação principal. Então, por exemplo, nesse caso da internação, você precisa conseguir a internação para ontem. É tutela cautelar?
Não, porque eu não quero só cautelar, eu não quero só separar um leito para ele. Eu quero colocar a pessoa no leito. Então é tutela antecipada. Essa tutela antecipada, eu vou ter que pedi-la antes de eu entrar com a ação propriamente dita. Então eu vou poder me valer da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E aí nós vamos ler juntos o artigo 303 do CPC. Peguem aí comigo. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, olha só, tenho requisitos a mais para esse procedimento de tutela antecedente. Primeiro deles, urgência contemporânea à propositura da ação. É esse caso, o idoso não é sujeito atropelado. Eu não lembro se eu falei se ele é idoso ou não. Mas essa pessoa, né, vítima, ela já está no pronto-socorro precisando ser internada para ontem. Então a urgência já é contemporânea à propositura da ação. E aí eu posso optar em fazer em caráter antecedente ou já fazer a ação como um todo. Minha petição inicial completa com o meu pedido de tutela antecipada em caráter incidental. Mas aqui é tão urgente que eu não vou poder perder tempo de escrever uma petição completa. Então eu posso me valer desse procedimento de forma que minha petição inicial vai se limitar ao pedido de tutela antecipada e à indicação de qual vai ser meu pedido final. Eu não me comprometo ainda com os pedidos finais, eu só indico o que eu vou pedir no final. Exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo da demora. Então eu escrevo minha petição, narro rapidamente os fatos. Fulano foi atropelado no dia tal, está no pronto-socorro desde o dia tal, está precisando de vaga conforme o documento médico em anexo. No entanto, não está ocorrendo a transferência por trâmites burocráticos da administração. Expus a lide. Eu vou expor o direito que eu busco. Segundo a Constituição Federal, é direito de todos o acesso à saúde. O Supremo Tribunal Federal já tem julgamento e casos repetitivos, entendendo pela possibilidade de ordem judicial para a internação nos seguintes casos, blá, 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 blá. Ele cumpre os requisitos porque tem indicação do médico, tem hipossuficiência e a negativa não tem nenhum motivo claro. Pronto, expôs o direito. Depois você faz o seu pedido, requer a tutela antecipada em caráter antecedente para ordenar a internação do fulano no prazo de 24 horas, sob pena de multa. E indico o meu pedido final. Para os fins do artigo 303, caput, indica-se que o pedido de tutela final será realizado para tornar definitiva a tutela requerida e condenando o Estado à obrigação de fazer incumprir a internação requerida pelo médico. Pronto, fiz essa indicação. Isso é muito mais simples do que eu fazer uma petição inicial completa. Porque a petição inicial completa, ela tem requisitos lá no artigo 319 que me exige mais trabalho. Artigo 319, eu preciso ter, o juiz a quem é dirigida, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio, residência, fato, fundamentos jurídicos do pedido, pedido com as suas especificações, valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação, enfim, são muitos critérios que você faz e que com isso a sua petição inicial fica trabalhosa. A petição inicial vai ter aí pelo menos umas 5 páginas, no mais simples, sendo que o seu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente pode ter 2 páginas. Então é muito mais rápido. A ideia é essa, que seja tudo muito mais rápido. Mas você precisa fazer a indicação da urgência, que tem que ser muito grande para te autorizar a se valer dessa exceção legal, que é o procedimento da tutela antecedente. A probabilidade do direito, então você tem que expor sim o seu direito, porque sem probabilidade do direito você não tem como ter tutela provisória, apesar de não estar escrito aqui no artigo 303,
É óbvio que você tem que demonstrar a probabilidade do direito, porque é um requisito geral das tutelas provisórias. Você tem que demonstrar, fazer o seu pedido da tutela provisória, porque não tem como a gente adivinhar o pedido, e tem que indicar o seu pedido final. Muita gente não indica o pedido final, muita gente requer em caráter antecedente, algo que já está na petição inicial, é uma confusão. Então tenham isso em mente. A regra é eu fazer o pedido de tutela provisória de forma incidental, já na petição inicial ou durante o processo. A exceção é, eu preciso correr, eu vou fazer um requerimento mais simples, onde eu vou indicar a ação que eu vou entrar, o pedido que eu vou fazer, e vou enviar isso para o juízo de uma vez. Aí, enquanto ele analisa isso, eu estou fazendo a minha petição inicial. Tá? A gente, então, passa a ter um procedimento especial para essa tutela provisória requerida em caráter antecedente. Eu tenho uma tramitação para o caso dessa tutela provisória ser deferida e uma tramitação para o caso de indeferimento. Nós vamos agora focar na tutela antecipada em caráter antecedente, que é essa da internação. Não é a cautelar, é a antecipada. O artigo 303 vai trazer nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º as hipóteses do que acontecer quando é concedida a tutela antecipada em caráter antecedente. E aí vamos lá, parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere esse artigo, 1. O autor deverá aditar a petição inicial com complementação da sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Então, peraí. Levei meu requerimento simples de tutela antecipada em caráter antecedente. Tá aqui, juiz, minhas 3 páginas te explicando por que é tão urgente, por que eu preciso, te demonstrando a urgência e a probabilidade do direito, indicando o meu pedido final. Aí o juiz vai falar assim, ok, realmente tem que internar. Defira a tutela antecipada requerida em caráter antecedente para determinar a internação, blá, 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 blá. Intime-se o autor para, em 15 dias, aditar a sua petição inicial na forma legal. Ou um prazo maior, tá? O mínimo é 15 dias. E geralmente vão ser dados 15 dias mesmo. Você tem esse prazo de 15 dias, então, para juntar naquele mesmo processo um aditamento à sua petição inicial pronta, final e acabada. Complementando as suas razões jurídicas, porque o fato você já expôs, mas você só indicou o direito. Agora você vai deixar o direito de fato redondo, firme, todas as suas teses para a procedência da sua ação você vai colocar nesse aditamento. Você vai juntar novos documentos, porque você pode não ter tido tempo de juntar tudo. Você vai confirmar o seu pedido de tutela final. Você vai fazer os pedidos da sua ação aí nesse aditamento. E você vai precisar, não está escrito aqui, mas você vai precisar completar todos os requisitos do 319, que são os requisitos da petição inicial. Porque senão vai ser determinada uma emenda à sua petição inicial e seu processo pode ser extinto pelo indeferimento, caso você não atenda. Então atenção para isso, façam uma remissão no código de vocês aí para o artigo 319, que é muito importante de ser atendido também nesse aditamento. Ok. Mandei aditar inicial, eu também preciso comunicar ao réu de que ele precisa cumprir essa tutela que foi deferida, senão não faz sentido nenhum. Então a gente cita o réu e intima para a audiência de conciliação e mediação. E também, obviamente, da medida deferida. Você então vai citar e intimar para cumprir a medida e para comparecer à audiência de conciliação. Não tendo a conciliação, a gente vai começar a contar o prazo da defesa na forma do 335, é o que diz o inciso 3. Nada mais é do que segue o procedimento comum, tá? A partir, então, do agendamento da audiência de conciliação, a gente segue o procedimento comum. Ok. O parágrafo 2º vai me trazer uma penalidade
para o caso de o autor não fazer o aditamento no prazo. Diz o seguinte: não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. E atenção, quando a gente extingue o processo sem resolução de mérito, a gente vai ter uma sentença desfavorável. Porque, com a extinção do processo, perde-se a eficácia da tutela provisória. Ela também morre, mesmo antecedente. E tendo uma sentença desfavorável, a gente vai ter aquela previsão do artigo 302, que fala da responsabilidade pela parte em indenizar os prejuízos sofridos pelo réu. Então, cuidado. Requereu a tutela em caráter antecedente, se atente ao prazo de 15 dias, caso haja deferimento, para você complementar, aditar a sua petição inicial. Porque se perder esse prazo, o seu processo vai ser extinto sem resolução de mérito e o seu cliente vai ser responsabilizado por os prejuízos sofridos pelo réu na implementação dessa medida concedida. É bom fazer um link aí, então, uma remissão ao artigo 302. E o parágrafo 3º nos diz, do 303, que esse aditamento será nos mesmos autos, é o que eu falei para vocês, você atravessa uma petição falando, tá aqui meu aditamento. Preferencialmente, você já junta a sua petição inicial completa, facilita para todo mundo. E, no mesmo processo, e sem pagar novas custas. Porque você vai pagar as custas no início, quando você pedir a tutela antecedente. É ali que você instaura a atividade jurisdicional. E por isso que é aí que você vai pagar a taxa judiciária e as custas processuais, para o seu pedido antecedente começar a ser analisado. Se você já paga ali no início, não faz sentido 15 dias depois você pagar de novo, porque você já pagou. Então você não paga no aditamento, você paga na entrada em juízo. Calma que nós vamos ver gratuidade ainda, na verdade vocês já viram gratuidade no processo 1. Mas se tiver alguma dúvida, revejam esse tema, isso é outra história. Estou falando de quando a gente não tem gratuidade, a regra é fazer esse pagamento na propositura, então, do pedido de tutela antecedente. A gente também vai ter uma previsão no parágrafo 4º de que a petição inicial do pedido de tutela antecedente, que é aquele requerimento simples de 3 páginas, ele vai precisar também indicar o valor da causa, até porque eu preciso do valor da causa para calcular as custas. E se eu tenho que pagar as custas no começo, eu preciso indicar o valor da causa. E esse valor da causa tem que ser referente ao meu pedido final. Matheus, como é que eu sei o pedido final se eu ainda não ajuizei, se eu ainda não aditei? Você tem que saber, porque lá no seu requerimento inicial, você tem que indicar o seu pedido final. Lembrem-se disso. Sem indicar o pedido final, não cumpre os requisitos da tutela antecedente. A gente não sabe nem se vai ser antecipado, de fato, esse pedido ou cautelar. Então, você precisa indicar o pedido final. Se você já indica o pedido final, você já tem condições de calcular o valor desse pedido final. E é esse valor que você vai dar à causa. E é justamente por isso que você já vai pagar as custas completas. E com isso, você não vai precisar pagar as custas na frente. Pensem assim que as coisas vão fazer mais sentido do que vocês gravarem, tá? Quando eu vou ingressar aqui a minha tutela antecedente, eu preciso já indicar meu pedido final, até para a gente perceber se é cautelar ou se é antecipado. Então, se eu já indico o meu pedido final, eu já tenho que calcular o valor da causa conforme o pedido final. E eu vou recolher custas conforme esse valor da causa, que não vai ser alterado. Então, eu não preciso pagar custas de novo, quando eu for aditar. As coisas se encaixam, tá? A gente também precisa que o autor fale que ele está pedindo uma tutela antecedente, em caráter antecedente. Como eu disse para vocês, a tutela em caráter antecedente, ela é uma exceção, ela não é a regra. Então, se você não falar que está pedindo em caráter antecedente, isso não vai ser interpretado automaticamente. E a justificativa disso está no parágrafo 5º.
o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Então, vocês têm que indicar que é um pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Tá? E o parágrafo 6º, ele vai prever o que acontece caso não seja concedido. Peguei seu requerimento de internação, olhei e falei assim, não tem urgência, não tem probabilidade do direito, não entendo que a gente pode conceder essa medida. Aí, se a sua petição não foi apta a dar esse benefício, concordam comigo que a lei ela pode ser mais dura com a pessoa, que fica assim, você tentou algo que não era para ser tentado, porque não tem os requisitos. O juiz está falando, analisou e viu que não tem os requisitos necessários. Então, não era para você se valer dessa exceção. Mas eu vou extinguir o seu processo? De cara, não faz sentido. Porque você fez um pedido, você fundamentou o seu pedido, você pagou as suas custas. Então, vamos fazer um meio termo. Ao invés de você ter os 15 dias para aditar a sua inicial, que você teria caso tivesse feito as coisas de direito, eu vou te dar 5 dias. Você vai ter 5 dias para emendar a sua petição inicial. Não é mais aditamento, é emenda. Emenda tem relação com... Aí está rasgado, você vai emendar, você vai corrigir. E aditamento é só uma soma. Como você fez errado, tanto é que o juiz não te deu a tutela antecedente, você não vai ter 15 dias e você vai ter uma chance para arrumar a sua inicial. Você vai emendar a sua inicial em 5 dias, sob pena de indeferir a sua petição inicial, e aí sim o seu processo vai ser extinto. Reparem, então, se não tiver elementos, vamos ler o parágrafo 6º juntos. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Então a lógica é essa. Quando a gente percebe que não tem elementos para conceder essa tutela em caráter antecedente, significa que você errou. Você se valeu de um procedimento, que é uma exceção, sem se enquadrar nessa exceção. Então, ao invés de extinguir a sua ação de uma vez, a gente te dá uma colher de chá e você pode emendar, corrigir a sua inicial num prazo mais curtinho, porque já é uma colher de chá. Então, você vai ter 5 dias para emendar e deixar a sua petição inicial conforme o artigo 319. Faça uma remissão aí. Se você fizer isso, a gente segue o procedimento comum. Aí sim a gente analisa como incidental a sua tutela antecipada, a gente manda citar, a gente realiza a audiência de conciliação e segue o procedimento. Do contrário, se você não fizer isso nos 5 dias, extinção sem resolução de mérito. E com isso você perde as suas custas, tá? Atenção pelo seguinte, a gente precisa, nesse aditamento, perceber que aqui o prazo é fixo em 5 dias. Ele não pode ser ampliado pelo juiz. Esse aditamento não, nessa emenda, de quando você erra, ele é de 5 dias e ponto. Lá no aditamento do inciso 1, que é quando você acerta, é 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. Então, se você precisar de um prazo maior, por exemplo, para juntar documentos, eu preciso pegar um documento lá no consulado da Espanha e é muito difícil, pede um prazo maior. Já fundamenta e já pede um prazo maior. Senão ele vai fixar 15 dias e aí já era. Tem que respeitar os 15 dias. Tá bem? Nós vamos ter depois uma possibilidade de estabilização dessa tutela provisória. Mas isso eu vou ver com vocês daqui a pouco. Eu quero já pular para a tutela cautelar, para a gente ver o procedimento também, conforme o caso, se for concedida ou não for concedida. E aí nós vamos pular para o artigo 305, que vai nos dizer mais ou menos a mesma coisa do 303. Para pedir uma tutela cautelar em caráter antecedente, eu tenho que expor à lide o seu fundamento,
o direito que eu quero assegurar, porque aqui é cautelar, e o perigo de dano. Então é o caput do 305, vamos ler juntos. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide o seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Aqui eu tenho a previsão da fungibilidade, que eu falei para vocês na aula passada, parágrafo único. Caso entenda que o pedido tem natureza antecipada, o juiz observa o 303, que foi isso que a gente conversou agora, sobre a antecipada em caráter antecedente. Então você faz um pedido de tutela cautelar em caráter antecedente e pede para internar o cara. A gente olha para aquilo e fala, gente, isso aqui é antecipada, porque é o pedido final dele. Então a gente analisa conforme os critérios e procedimento do 303. Do contrário, eu não preciso interná-lo, porque ele ainda não está em vias de internação. Eu só preciso separar um leito, porque daqui a pouco ele vai precisar. Então, a gente vai ter, de fato, uma cautelar. Nesse procedimento da tutela cautelar, a gente tem uma oitiva prévia do determinado, do réu, digamos assim, do demandado. Recebido o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, a gente faz a citação do réu para ele contestar esse pedido de cautelar em 5 dias, indicar as suas provas. É como se eu fizesse um microprocesso, tá? Você traz aqui a sua petição inicial falando, olha, eu preciso da cautelar X porque eu tenho que assegurar o direito tal, por esse motivo, esse motivo e esse motivo. E o risco é esse. Esse é o seu pedido da cautelar. O juiz pega, olha e fala assim, de fato é cautelar. Então ele pega e cita o réu para, em 5 dias, prazo é curto, 5 dias, contestar o pedido de cautelar e indicar as provas que deseja. Não tem audiência de conciliação aqui. Não tem prazo de 15 dias aqui. São 5 dias, porque é um processinho. É uma coisa curtinha. Se o réu não contestar nesse prazo, o artigo 307 vai falar que os fatos alegados pelo autor vão ser presumidos como verdadeiros, como ocorridos, e o juiz vai decidir em 5 dias. 5 para contestar, se não responder, é 5 para decidir. Já se contestar, 307, parágrafo único, a gente vai observar o procedimento comum. Ou seja, a gente vai pegar essa contestação e vai olhar se é o caso de réplica. Claro que a gente vai adaptar os fatos, né? Os prazos. Se for o caso de produzir prova, nós vamos realizar essa prova e depois vamos ter uma sentença. Reparem que na cautelar em caráter antecedente, as coisas demoram mais do que na antecipada em caráter antecedente. Mas, mesmo assim, é um procedimento mais rápido do que se você for requerer em caráter incidental. Tá bom? Então, a cautelar, você recebe o pedido, viu que está direitinho, você cita o réu para em 5 dias contestar. Se não contestou, decide em 5 dias. Se contestou, segue o procedimento comum. Mas, se eu não tiver a forma correta, se você não pedir direito, essa tutela cautelar vai ser indeferida e você vai ter que fazer o seu pedido principal. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal e nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo de indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Porque se reconhecer decadência e prescrição, mesmo você fazendo o seu pedido completo, nada vai mudar. Vai continuar decaído ou prescrito. Então não vai fazer alteração, você não vai nem poder emendar para fazer o seu pedido principal. Agora, se você for indeferido, você vai emendar a sua inicial, para então fazer constar como sendo o seu pedido principal. E a gente vai arrastar a previsão
do parágrafo 6º do 303 para cá, você vai ter os seus 5 dias para fazer isso. Certo? Na cautelar, eu preciso que você faça o seu pedido principal. É obrigatório que você faça o seu pedido principal, mesmo você tendo deferimento. Já na antecipada, não precisa. Quer dizer, você precisa fazer o seu aditamento, mas o processo pode parar aí, porque eu tenho a figura da estabilização. Mateus, como é que eu vou guardar que na cautelar eu não tenho estabilização e na antecipada eu tenho estabilização? Vamos pela lógica. Na cautelar, eu só bloqueio o leito do hospital. Eu não mando internar ninguém. Faz sentido eu tornar esse bloqueio estável e nunca mais discutir esse assunto? Vai ficar um leito lá parado? Reservou para o santo o leito? Não faz sentido. Então, a tutela cautelar, ela não pode ser estabilizada porque ela não resolve o problema do processo. Ela não resolve o direito. Então, não faz sentido eu estabilizar uma cautela. Logo, não existe cautelar estabilizada. E não existe estabilização em tutela cautelar. Já na antecipada, eu já internei o seu José. Se as partes não quiserem discutir esse assunto e tornar isso estável, tudo bem, porque a gente já realizou o direito, já realizou o bem da vida que a pessoa queria, de forma antecipada. Então lá eu tenho estabilização, na antecipada. Na cautelar, não faz sentido ter estabilização. Então o que acontece na cautelar? Artigo 308. Efetivada essa tutela cautelar, ou seja, implementei o bloqueio, o autor vai ter 30 dias para fazer o pedido principal, para aditar inicial e trazer o pedido principal. Por que é aditamento? Porque o 308 vai falar que esse pedido principal será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo de novas custas processuais. É igual na antecipada. Você faz o seu requerimento de tutela cautelar antecedente, já paga as custas referente ao pedido final, e você vai, depois, efetivou a sua tutela cautelar, não é do deferimento, é da efetivação. Você tem 30 dias para fazer o seu pedido principal por meio do seu aditamento. Você pode também fazer esse pedido principal junto com o pedido de tutela cautelar, não tem problema nenhum. A gente vai seguir como incidental. Você pode aditar a causa de pedir, está no parágrafo 2º do artigo 308. Isso é óbvio, porque você pode complementar as razões jurídicas, os seus fundamentos. Então, você pode complementar a causa de pedir. Isso também tem essa previsão na tutela antecipada antecedente. E depois que vier o pedido principal, a gente vai seguir o procedimento comum, porque o parágrafo 3º do 308 vai nos dizer que as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação na forma do 334, sem necessidade de nova citação, porque ele já foi citado. A gente só intima para conciliação. O processo vai seguir com o procedimento comum. Feita esse aditamento em 30 dias, contado da efetivação da cautelar. Se não fizer esse aditamento, a gente vai ter a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Porque o artigo 309 diz: cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que é de 30 dias. Então, se não fizer, vai cessar a eficácia da cautelar. E aí façam uma remissão ao artigo 302. Porque se cessar a eficácia, eu tenho uma responsabilidade objetiva do autor pelos prejuízos sofridos pelo réu. Inciso 3, pois ocorreu a cessação da eficácia da medida em uma hipótese legal. Façam a remissão, então, para o 302, inciso 3, que é muito importante. Também cessa a eficácia se essa tutela cautelar não foi efetivada em 30 dias. Muitas vezes, os bloqueios são feitos por sistemas eletrônicos.
Então eu peço o bloqueio de uma quantia em dinheiro. Eu vou e bloqueio essa quantia. Então bloqueio um carro. Isso é feito por sistema eletrônico. E para isso ser feito, você tem que pagar uma taxa. Você tem que pagar as custas para o acionamento desse sistema. Em Minas é cerca de R$10 cada bloqueio. No Rio eu não sei os valores. Se você não paga esses R$10, isso não é feito. E aí, se decorrer 30 dias sem efetivar, você vai perder a eficácia. Se for um bloqueio... Opa, a Siri está participando da aula. Se for um bloqueio de imóvel, você precisa incluir esse bloqueio você mesmo lá no cartório de imóveis. Você pega a decisão e leva lá. Paga para o cartório. Se você não fizer isso em 30 dias, você vai perder a eficácia e vai responder pelos eventuais prejuízos. Artigo 302. Então, você tem que garantir que se efetive a tutela em 30 dias. Senão, você vai rodar, você vai perder a eficácia da tutela. Mas, Matheus, eu paguei tudo, a culpa é daquela vara que não anda. Demorou 90 dias para bloquear. Aí você não tem problema, porque tem entendimento consolidado de que a mora do judiciário não prejudica o sujeito, tá? Então, se a culpa é da morosidade do judiciário, não tem problema. Agora, você não pode dar causa a essa demora em 30 dias, senão você vai perder a eficácia da tutela cautelar. Ok? E o terceiro, que é uma outra hipótese de cessação da eficácia da tutela, é quando o juiz julgar improcedente o pedido formulado pelo autor ou quando ele extinguir o processo sem resolução de mérito. Também vai perder eficácia, obviamente, porque você vai concluir que não tem direito. Então, se não tem probabilidade do direito, você não pode ter tutela de urgência, tutela provisória, que está de urgência. E com isso, você vai perder a eficácia da tutela requerida em caráter antecedente. E essa previsão já até existia no 302, sendo uma hipótese de responsabilidade, porque seria aqui o inciso 1, a sentença lhe for desfavorável. Tá? Ok. Esse, então, é o nosso caso da tutela cautelar. Ela é mais simples. Você faz o pedido, se o juiz entender que está correto, cita o réu para responder em 5 dias e pedir provas, se quiser. Não contestado, já vai dar a decisão. Se contestar, eu ouço a outra parte sobre essa defesa e sobre provas, produzo as provas necessárias e dou a decisão. Em qualquer hipótese, deu a decisão, não teve... E a gente deu a decisão, tem o prazo de 30 dias para efetivar essa tutela cautelar, porque senão ela perde eficácia. Efetivada a tutela cautelar, o autor passa a ter 30 dias para aditar a sua inicial e formular o seu pedido principal. E a partir daí, intima o réu e o autor para audiência de conciliação e segue o procedimento comum. Se essa tutela cautelar for indeferida, essa tutela antecedente for indeferida, você vai poder emendar a sua inicial. E aí, como não tem previsão de prazo no artigo 310, a gente pega o prazo de 5 dias do artigo 303, parágrafo 6º. Senão, é extinto sem resolução de mérito e aí você perde as custas. Voltando para a tutela antecedente, eu tenho a possibilidade da estabilização dos efeitos da tutela. Eu ganhei a tutela antecedente, implementei, e eu posso tornar isso estável, sem precisar seguir o meu processo. E essa previsão está no artigo 304, e ela é bem simples até. Vamos ler juntos. A tutela antecipada, concedida nos termos do 303, ou seja, em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, quando vai ser citado o réu sobre a tutela antecedente requerida, sobre a tutela antecipada em caráter antecedente, ele vai ser noticiado disso. Se você não recorrer no prazo legal, essa tutela vai se tornar estável. Então, a pessoa tem 15 dias para ingressar com seu agravo de instrumento e informar no juízo, para isso não se tornar estável. No caso previsto no caput, ou seja, não feito recurso, vai ser estabilizada a tutela antecipada e o processo será extinto. É o que diz o parágrafo 1º. E essa extinção
vamos lá no parágrafo 6º, ela não faz coisa julgada. Ela só causa uma estabilidade dessa tutela antecipada. Mas mesmo assim, eu não posso propor uma ação nova para tratar sobre esse mesmo fato. Porque apesar de estável, a gente tem a previsão de que essa estabilidade, parágrafo 6º, só será afastada por uma decisão judicial que fizer a revisão, reforma ou invalidação dessa tutela estabilizada em ação ajuizada pelas partes na forma do parágrafo 2º, que é uma ação específica, não é uma ação qualquer. É uma ação específica de revisão da tutela estabilizada. Então, caso você, autor ou réu, estando diante de uma tutela que foi estabilizada pela falta de recurso, queira rever essa história, você vai precisar entrar com uma ação própria, que está no parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada requerida no caput. Então você vai entrar com uma ação no mesmo juízo, você vai ter prevenção, vai distribuir para a mesma vara, por dependência, ação de revisão de tutela antecipada estabilizada. E aí você vai rediscutir essa história. E aí sim você pode mudar. Você meio que reativa o processo. Ok? Para fazer essa ação, qualquer das partes pode tomar essa iniciativa. Isso está no parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. É que eu disse para vocês, vai para o mesmo juízo, para a mesma vara, ela fica preventa. Você então pode desarquivar os autos da estabilização para olhar o que aconteceu, tirar suas cópias, fazer seu download, instruir a sua nova ação de revisão da tutela estabilizada, que vai para o mesmo juízo que estabilizou. Certo? Qualquer das partes pode fazer isso. E tem um prazo decadencial para essa ação, que é de 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo pela estabilização. Isso está no parágrafo 5º. Então são 2 anos, não da propositura da ação, não da concessão, não da efetivação. São 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo pela estabilização. Cuidado, prazo inicial de decadência é muito importante porque muda muita coisa. Às vezes, da decisão que concedeu até a intimação da decisão que extinguiu, decorrem 6 meses, decorre 1 ano. E isso impacta no seu prazo decadencial, tá? E o parágrafo 3º, ele vai nos falar o que é essa estabilidade. E é o seguinte: a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação em que trata o parágrafo 2º. Então, estabilizou a tutela antecipada, vira lei entre as partes. É como se fosse uma coisa julgada. Não é coisa julgada, mas é como se fosse. Tem a mesma força. É uma tutela estabilizada, que não pode ser descumprida e nem rediscutida pelas partes. A não ser que se faça essa ação do parágrafo 2º de revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada para o mesmo juízo, no prazo decadencial de 2 anos, contados da intimação, ou seja, da ciência, da decisão que extinguiu o processo inicial pela estabilização. Passou esse prazo, perdeu, não tem mais o que fazer. Entende a jurisprudência e a doutrina que eu não posso ingressar com ação rescisória nesse caso, nem depois dos 2 anos, porque a ação rescisória visa desconstituir coisa julgada. E tutela estabilizada, ela é só estabilizada, ela não é coisa julgada. Ela está um degrau abaixo da coisa julgada, tá? Aqui está a situação que não foi decidida definitivamente, aqui está a coisa julgada material, que é depois de um processo completo. A estabilização, ela está aqui no meio termo. Ela nem está aqui, que pode ser rediscutida em qualquer processo, e nem está aqui, que ela é imutável. Então, por isso, não cabe rescisória.
E a doutrina e também a jurisprudência se debruçaram sobre o seguinte caso. E se a parte não quiser recorrer, mas ela não concordar com a tutela, com a estabilização? O que vai acontecer? Porque o código só fala de recorrer, de interpor seu respectivo recurso. O que eu faço? Eu preciso então recorrer, eu vou obrigar as partes a recorrer, que coisa sem sentido. E aí a doutrina já indicada e o STJ já acolheu que eu não preciso recorrer. Se eu tiver uma contestação, fui intimado da tutela antecipada antecedente, já contestei o feito, ou já falei que eu não concordo. Se eu, réu, mostrei nos autos que eu não quero estabilizar, eu não estabilizo, eu sigo o processo. Não preciso recorrer, tá bom? Não preciso agravar. Mas se você for o advogado do réu, eu te recomendo que agrave, porque isso é entendimento jurisprudencial e jurisprudência pode mudar e pode não ser seguida pelo juiz da sua causa. Então eu te recomendo agravar. Mas se você não agravar, o STJ já entendeu que não é preciso. A estabilização já é obstada pelo seu ato contrário à estabilização. Se de todo modo também você não quiser recorrer, o juiz não seguiu o STJ, basta que você faça a sua ação de revisão. No parágrafo 2º, nesse prazo de 2 anos. Tá bom? Esse entendimento do STJ, ele é por economia processual. Se a parte depois vai poder entrar com uma nova ação para rediscutir, não faz sentido eu exigir que ele recorra ou exigir que ele entre com a nova ação. Basta que ele venha aqui e conteste o feito, fale eu não concordo. Com isso, eu sigo o procedimento comum e não estabilizo. Outra questão sobre a rescisória, que eu já falei para vocês que não cabe, então tem esse prazo de 2 anos, e se perder, teve a decadência da sua possibilidade de rever essa decisão, e ela fica estável forever, você não consegue mais mexer. E qual que é a vantagem desse procedimento? Vantagem para o autor. O processo acaba ali, fica muito mais rápido, você não precisa sofrer com o processo por 2, 3 anos. Ali já estabiliza e ali está tudo certo. Vantagens para o réu. Primeiro, você tem isso do processo acabar, você gasta menos com o processo. E segundo, você vai ter uma extinção do processo só com a tutela antecipada. Muitas vezes as partes pedem uma tutela antecipada e um dano moral junto. Eu peço para tirar o nome da SPC junto com uma indenização por dano moral. Se o autor topa instabilizar e o réu também topa instabilizar, o processo é extinto. E com isso, não tem essa indenização, porque vai tudo se resolver com a tutela antecipada. Tem uma vantagem para o réu, ele se livra de uma indenização. Caso eles concordem com isso, fica tudo certo. Outra vantagem é apontada pela doutrina de que esse artigo 304 da estabilização, ele consiste numa técnica monitória. Meu Deus, o que é isso? Monitória, a gente vai ver no final, no período, nas noções de procedimentos especiais, ela é uma ação que é muito mais simplificada. Você traz uma prova escrita da dívida, houve outra parte. Se ela não contesta, essa prova escrita já vai tornar em um título judicial e a gente já começa a executar a sentença. É muito melhor do que uma ação de cobrança, que você não tem que fazer prova da dívida. Você leva o seu papel, sua prova escrita, se ele aceitar, acabou, já virou dívida definitiva. Então, por isso que a gente fala de técnica monitória, que as coisas são mais rápidas, mais concisas. E lá na ação monitória, no artigo 700 do CPC, eu tenho uma previsão de que os honorários são reduzidos pela metade. E essa previsão de que os honorários serão reduzidos pela metade, a gente também está no artigo 701. Se a parte aceita e paga o débito logo no despacho inicial, ou seja, ele não contesta, ele não embarga, os honorários de 10, que seria o mínimo, cai para 5% do valor da causa. Então, a gente tem entendimento na doutrina e também já na jurisprudência de que, feita a estabilização na forma do 304,
eu posso me valer dessa técnica monitória. E com isso, eu fixo os honorários em 5% do valor da causa. Muito melhor também, é uma terceira vantagem para o réu. E a quarta vantagem, as custas que têm que ser ressarcidas por quem é sucumbente, né, no caso pelo réu, são muito menores, porque eu só tive essa despesa inicial do processo. Eu não tive tantos outros atos praticados e isso representa um valor de custas menor. Certo? Com isso, a gente fecha a nossa tutela de urgência, tanto vendo incidental, que foi na aula passada, quanto a caráter antecedente nessa aula, cautelar e antecipada. Cautelar não pode estabilizar, é aquela que eu tenho uma contestação específica, aquele mini procedimento, e a antecipada é essa, em que eu tenho a possibilidade de estabilização. Mas a gente também tem a possibilidade de existir uma tutela de evidência. E a tutela de evidência, ela é trazida como uma novidade no CPC de 2015, mas ela não é de fato uma novidade. Ela é nova de fato com esse nome e como um instituto previsto de forma autônoma no código. Aí sim concordo, ela é nova. Mas eu tinha hipóteses de tutela de evidência já antes. Por exemplo, eu tinha uma hipótese de tutela antecipada lá no CPC de 73 quando eu tinha abuso de direito de defesa do réu. Não falava de urgência, eu só falava de abuso de defesa. É uma tutela de evidência. Eu tinha tutela, por exemplo, nessa monitória, ação monitória. É uma técnica de tutela de evidência. Eu tenho diversos modos, diversas formas processuais em que se antecipa um resultado jurídico, um resultado de decisão judicial, sem exigir urgência. E essas já eram técnicas de tutela de evidência existentes no nosso processo, espalhadas pelo CPC. E agora eu tenho uma condensação dessas técnicas, desse instituto da tutela provisória de evidência. É tutela provisória de urgência de evidência? Não. Lembre-se que a tutela provisória ela se divide em de urgência e de evidência. Então, quando eu falo de evidência, eu não falo de urgência, tá bom? E é justamente a definição de tutela de evidência. Artigo 311 do CPC. Vamos ler juntos. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, eu não ligo para a urgência. Não tem urgência. Não preciso olhar urgência. E o que tem de gente que pede tutela de evidência falando que tem urgência, não está no gibi. Mas não precisa. Não ligo se tem urgência ou não. Se tem urgência, você vai então pedir tutela de urgência e não uma tutela de evidência. Tutela de evidência é para os casos em que não tem urgência. E eu tenho 4 hipóteses legais que são os incisos do 311. E eu vou explicá-las para vocês rapidamente. Inciso 1. Ficar caracterizado o abuso de direitos de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. É a mesma previsão que eu falei que tinha no CPC de 73. É uma penalidade para um abuso do réu. É uma tutela de evidência punitiva. Se você vem se defender abusando ou protelando o feito, isso autoriza ao juiz que conceda uma tutela de evidência. E aí ele te pune pelo seu ato ilícito, concedendo a medida que você quer tanto fugir. Se eu tenho abuso de direito de defesa, concordam comigo que eu já tenho uma defesa apresentada. Eu já ouvi o réu. Com isso, não existe essa tutela de evidência do inciso 1 de forma liminar, porque liminar significa antes de ouvir o réu. Se eu preciso ver se teve abuso de direito de defesa, eu preciso ouvir o réu. Então, ela não pode ser concedida liminarmente. Vamos pular para o inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, ou seja, eu tenho mais do que uma probabilidade do direito. Eu tenho prova documental que demonstra o direito do autor, de forma suficiente. Eu não tenho só indício. Eu tenho uma demonstração cabal, tá aqui, ó, pá, prova documental. E com ela, tá tudo certo.
E o réu, aqui o réu, não opõe a dúvida capaz, prova capaz de gerar dúvida razoável. Então eu trouxe a minha prova escrita, ouvi o réu, e o réu não trouxe uma dúvida razoável. Não alegou nada capaz de me deixar com dúvida e de eu ter que produzir prova para tomar qualquer conclusão. Então a gente pode também conceder uma tutela de evidência, porque está evidente o direito do autor. Você nem conseguiu indicar uma prova contrária. Aqui também eu preciso ter ouvido o réu, porque para ele não ter conseguido colocar uma prova capaz de gerar dúvida razoável, ele já tem que ter se manifestado. Então aqui também eu não posso conceder liminar, porque senão eu firo o processo legal. Preciso ouvir o réu nos casos do inciso 1 e do inciso 4. Já os incisos 2 e 3, eu posso ter decisão liminar, e é isso que fala no parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. 1 e 4 eu não posso, porque não faz sentido, eu preciso ouvir o réu. Já o 2 e 3 eu posso. E o que são os incisos 2 e 3? Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, eu tenho prova documental das alegações de fato. Não é probabilidade do direito, é prova documental. Já está provado documentalmente. E a tese jurídica, ela já está firmada ou em súmula vinculante, não é súmula do STJ, não é súmula do STF, é súmula vinculante, que é feita pelo STF, mas que são de seguimento obrigatório para o judiciário. Por isso que não faz sentido você esperar o processo, porque se já tem súmula vinculante, você vai ter que decidir dessa forma. Ou em julgamento de casos repetitivos, que geram os precedentes judiciais e são casos específicos que são afetados por tema de julgamentos repetitivos e são julgados pelo órgão especial, pelo plenário do STJ ou do STF. Então, tendo essa decisão tão firme, que também ela é de seguimento obrigatório pelo juiz, eu não tenho por que também esperar o seguimento do processo. Posso considerar a tutela de urgência, inclusive liminarmente, porque não vai ter o que o réu dizer, de termos jurídicos, que vai modificar essa conclusão. Então não tem problema. Atenção, tese firmada em julgamento de casos repetitivos é nesse sistema que eu falei para vocês, de casos repetitivos. Vai estar escrito lá, tese número tal de julgamentos repetitivos, tá? Não é juntar 30 emendas do STJ e juntar e falar, olha, é repetitivo. Não, isso não é repetitivo. Isso não autoriza a tutela de evidência. E muita gente pede assim, tá? Traz 2 julgados do STJ e fala aí, ó, já tem tese firmada de julgamento de casos repetitivos. Mentira, não tem. São só 2 julgados esparsos que você reuniu. Casos repetitivos é diferente. É um procedimento próprio no âmbito do processo nos tribunais e que vocês vão estudar no período que vem aí, que vocês vão ver sobre recursos. Eu vou colocar para vocês um vídeo ali na aba de materiais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele. E lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão dos precedentes. Explico com mais detalhes. Recomendo que vocês assistam, tá? E o inciso 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Isso aqui é o depositário infiel, tá? Eu deixei o meu celular no assistência técnica. Peguei o canhotinho. Fui lá buscar meu celular e ele fala, não vou te dar. Gostei do seu celular, não vou te dar. Ele é um depositário infiel, porque ele não está me devolvendo o meu bem que eu deixei em depósito para ele. E é um dever dele me devolver. A Constituição previa a prisão civil para esse depositário infiel. Ele podia ser preso. Mas, desde a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo entendeu e tabulou uma súmula vinculante sobre isso, de que eu não posso ter a prisão do depositário infiel. Então ele não pode mais ser preso. A única prisão civil que existe é do devedor de alimentos. E isso virou uma confusão, a galera não concorda com isso. Então o legislador trouxe essa outra punição para o depositário infiel. Já que ele não pode ser preso, pelo menos ele pode levar uma tutela de evidência em caráter liminar.
Se eu levo para a justiça um pedido rei persecutório, ou seja, quero meu bem de volta, tá? Pedido rei persecutório é isso, pedido de pegar o bem de volta. E eu trago prova documental adequada do contrato de depósito, o meu canhoto da assistência técnica, o meu bilhete de estacionamento do carro, qualquer coisa do tipo, o juiz vai mandar, tá bom, entrega o objeto sob pena de multa, sem nem te ouvir e sem nem pedir urgência, basta a evidência, basta a prova documental do contrato de depósito, certo? As hipóteses 2 e 3, eu não dependo de ação do réu, porque no depósito basta eu ter a prova do contrato e no inciso 2, basta eu ter a prova documental e ter a tese firmada em julgamento de repetitivos ou em vinculante, não preciso do réu. Então, por isso que o parágrafo único autoriza a decisão liminar. Certo? Lembrando a vocês, a tutela de evidência, ela não exige urgência, mas ela exige a prova da evidência do direito. Isso é mais forte do que a probabilidade do direito. Então, eu já vi muito caso da pessoa pedir tutela de evidência porque a pessoa não tem... Tutela de evidência porque eu não tenho contrato com essa empresa e ela está me cobrando. Não posso te dar tutela de evidência, porque você não trouxe prova do seu assunto. Você nem pode trazer prova de que nunca contratou. Então não cabe tutela de evidência, porque o seu direito não está evidente. Aí sim, se você tiver uma urgência, eu posso analisar a tutela de urgência, em que eu só preciso da probabilidade do direito e faça aquela teoria da gangorra de ponderação. Fora isso, você não vai ter direito à tutela de evidência. Porque você tem que ter evidenciado, demonstrado o seu direito para conseguir a tutela de evidência. Outra coisa, recebo, só esse mês acho que eu recebi umas 2 ou 3 processos pedindo tutela de evidência porque a parte já tentou resolver o problema no PROCON e a ré não respondeu no PROCON. Então, com isso, eles estão falando que ficou caracterizado o abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório da parte, que está pedindo em caráter liminar. Não pode. A gente só analisa abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório da parte dentro do processo. Ninguém é obrigado a fazer transação extrajudicial. Ninguém é obrigado a ir no núcleo de mediação extrajudicial. E PROCON, se a companhia não responde, é o PROCON que vai multar. Isso é uma questão administrativa, não é judicial. Então você não pode fundar o abuso de defesa da parte em atuação extrajudicial dela. Só judicial. E é por isso que não pode ser dada a liminar. Então são casos de indeferimento da tutela de evidência. Depois da contestação, não veio aí sim abuso de direito de defesa ou propósito protelatório, aí sim você pede de novo. Mas não dá para isso ser dado de forma liminar e nem para você pedir na petição inicial. Beira a sua má-fé isso, inclusive. Como é que você está o quê? Adivinhando? Pegou a bola de cristal e adivinhou que a pessoa vai ter propósito protelatório? Não existe. Então, cuidado. Não peçam essas hipóteses do inciso 1 e do inciso 4 na petição inicial, porque você não vai ter certeza de que isso existe. Isso beira a sua má-fé. Peçam no caso do inciso 2 e do inciso 3. Inciso 1 e inciso 4, peçam no momento adequado, depois da contestação. Tá certo? Como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar na aba de materiais gerais uma palestra, foi uma das etapas de um ciclo de palestras jurídicas que eu participei, fui convidado pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas, a desembargadora Edésio Fernandes, EGF, que é a sigla dela. A gente fez um ciclo de palestras jurídicas sobre 4 pontos do direito processual civil. E um deles, foi a primeira, na verdade, tratou sobre a tutela de evidência, especificamente. Lá, então, nós temos 1 hora de debate só sobre tutela de evidência. Quem expôs a tutela de evidência foi a juíza Mônica Barbosa dos Santos, é com ela que eu trabalho lá em Minas. Ela, inclusive, foi minha professora de processo civil na Federal de Juiz de Fora, me ensinou tutela de evidência. Eu acho ela muito boa na exposição desse tema, então é até bom que vocês vão ter aí a meia hora dela expondo, né, a tutela de evidência de maneira mais concisa.
e de maneira, né, ao mesmo tempo que mais concisa, um pouco mais aprofundada. Então eu acho legal para vocês terem também uma outra explicação, uma outra visão sobre esse tema. E ali logo depois a gente entra debatendo, e eu debati justamente essa questão da tese firmada em julgamentos repetitivos. O que é isso? Tá bom? E nós também tivemos a participação da professora Isabela, ela também foi minha professora de processo civil na universidade, ela me lecionou TGP. E quem mediou foi a professora Marcela, ela não me deu aula, mas ela, eu acho que se não me falha a memória, nesse evento, nessa etapa, ela também não chegou nem a fazer perguntas, mas em outras ela também atuou como debatedora, e eu vou expondo aqui para vocês essas passagens desse curso conforme os nossos momentos aqui da aula também. A gente tem um de inversão do ônus da prova, que vai ser interessante, e tem um sobre a outra de execução, mas depois no final do período eu posso disponibilizar para vocês também. Então eu vou publicar logo depois dessa aula ali na aba de materiais gerais e convido vocês a assistirem, eu acho que é muito enriquecedor. Ouvir outra pessoa, eu gosto muito das explicações da professora Mônica e acho que vocês vão ter também um bom proveito disso. Além de eu ter tido mais tempo, eu tive 10 minutos só para falar de julgamentos de casos repetitivos. Melhor que aqui na nossa aula, que eu estou olhando o reloginho, já vi que eu estourei 1 hora faz tempo. E com isso, eu fico pensando em vocês para assistirem essas aulas desse tamanho e no tempo que eu vou demorar para conseguir enviar um arquivo desse tamanho para o YouTube e depois para a sala de aula. Mas, então eu vou deixar lá o link para vocês conseguirem acompanhar. Não vou colocar aqui na aula, porque não é uma atividade obrigatória. Vou colocar lá no materiais gerais porque é opcional para vocês, tá bom? Pessoal, com isso nós fechamos essas breves noções de tutelas provisórias. De novo, recomendo que vocês leiam na doutrina. É muito pouco 2 horas para tratar desse mundo. Eu lembro que lá na Federal de Juiz de Fora, a gente tem uma disciplina só para isso, só para procedimentos especiais, onde entra a tutela provisória, porque ela é obrigatória. E a gente teve 10 horas para tratar desse tema. Foram 5 encontros de 2 horas, só para tratar de tutelas provisórias. Então, de fato, fica muito corrido aqui eu tratar com vocês em 2 horas. Mas é importante ser assim, porque nós temos um mundo de processos de conhecimento para vir. Mas qualquer dúvida, eu peço que vocês leiam a nossa doutrina. Peço que vocês assistam essa palestra que eu vou disponibilizar. E, ainda mantendo dúvidas, assistam a aula de novo e me escrevam, que a gente consegue conversar e resolver isso tudo. Lembrando que a gente pode ainda ter aí um plantão de dúvidas, algo assim, para a gente esclarecer totalmente as dúvidas. Se vocês acharem necessário, comentem aqui para mim que a gente combina isso, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima aula, onde nós vamos começar então o nosso procedimento comum. Tchau, tchau, gente!